da alma, nós estamos examinando a conquista da nossa mente, ou seja, a libertação da nossa mente. A nossa mente fica onde? Na alma. Então, nós somos espírito, alma e corpo, mas o ser humano verdadeiramente é alma. Repetindo o que eu falei na última reunião, quando Deus fez o homem, quando ele soprou o sopro divino naquele boneco de barro, a Bíblia declara, e ele se tornou alma vivente. Então, o que nós somos, o que representa o ser humano é a alma. E nós sabemos que a mente, o intelecto, o raciocínio, é considerado a sede da alma. Tanto que, voltando a falar novamente, o mesmo exemplo daquele físico que ficou totalmente paralisado pela doença degenerativa que ele tinha, mas a mente dele ainda funciona, e porque a mente funciona, ele ainda é um ser, ele é alguém, porque através de, eu não sei como, antes era com o dedo, ele digitava no computador, agora são estímulos que captaram, eu acho, da mente dele, enfim. Então, enquanto nós temos a nossa mente, nós somos humanos, nós ainda existimos, vamos dizer assim, Então, é a sede da nossa alma. Sendo a sede da nossa alma, a mente também é um campo de batalha. É aonde o inimigo ataca as nossas vidas. É aonde o inimigo faz de tudo, bombardeia as nossas vidas, para que a gente seja tirado da nossa vida todo o conceito que nós temos de Deus, o conhecimento que nós temos de Deus. Ele traz engano e mentira. Ele trabalha sempre com a mentira e com o engano. A gente também falou na última reunião que foi desse jeito que Satanás, ele tocou na vida de Eva, O que ele fez? Ele trouxe uma imagem para Eva, porque esse engano vem, essa conquista da mente, o inimigo nos conquista através de imagens que vêm do mundo exterior. Então, a imagem, como eu falei, ela gera um pensamento, o pensamento gera um sentimento, e o sentimento gera uma atitude. Então, quando ele domina a nossa mente, ele encaixa ali um engano. Porque antes dele dominar a mente, ele não pode colocar engano. Então, ele precisa manipular a nossa mente para colocar um engano. E o engano, depois eu vou ler aqui o conceito do engano, ele é uma meia-verdade. Ele não é totalmente mentira. Ele é uma meia-verdade para enganar realmente a pessoa. Então, por que a nossa mente é o campo de batalha? É também o campo de batalha, porque é aí que o inimigo usa. Mas por quê? Eu vou mostrar aqui uma transparência de algo que vocês já sabem, mas é bom a gente ver novamente. Então vamos olhar aqui. O Espírito Santo, lá no número 1, ele revela a vontade de Deus no espírito do homem para que este a conheça. Então esse espírito aqui, é o espírito do homem, tá? Então o Espírito Santo, ele revela a vontade dele. Então não é no corpo nem na mente que o plano de Deus para a nossa vida é revelado, e sim em nosso espírito humano, recriado pelo Espírito Santo. O veículo dessa comunicação é o Espírito Santo. Então, é no nosso espírito que a gente tem a revelação do que Deus quer para a nossa vida. Aí, através da mente, o cristão compreende o significado da revelação e age de acordo com ela, ou não. Porque é na nossa mente, é na nossa alma que a gente decide se vai seguir a Deus ou não. Então, a explicaçãozinha ali. O espírito humano, recriado e habitado pelo Espírito Santo, recebe a comunicação, a impressão, a luz. É um sentimento que a gente tem no espírito, uma impressão
uma luz, uma voz, tem gente que até chega a escutar a voz, e por sua vez isso é transmitido na nossa mente. A mente, ela não é aniquilada, mas recebe e decodifica as mensagens do espírito humano mesmo, por isso que está com letra minúscula, porque o Espírito Santo fala com o homem no espírito da pessoa. O espírito humano recriado recebe a comunicação, a impressão, a luz e por sua vez transmite a mente. Então o processo é esse. Com a sua vontade, o homem age de acordo com a revelação. Então, o que passa para o homem agir? Deus revela no meu espírito o que Ele quer, isso vai ser decodificado na minha mente, e aí a minha vontade, o meu livre-arbítrio, por minha própria vontade, Deus não obriga o homem, eu vou fazer o que Deus está me falando ou não. É assim que o mecanismo funciona. Então, a cooperação do espírito humano e da mente é necessária a compreensão da vontade de Deus. Só então o homem pode tomar uma decisão consciente a respeito da direção espiritual. Haverá sempre uma submissão inteligente no pleno uso de suas faculdades ao propósito de Deus revelados no homem interior. É assim que o espírito e a alma caminham em interdependência. Então, Deus não nos quer robô, para isso Ele nos deu vontade e livre-arbítrio. Deus não toma posse da nossa alma, Ele podia, mas Ele não faz isso, porque Ele nos respeita. Quem quer tomar posse da nossa alma e automaticamente da nossa mente é o diabo. Deus não faz isso, por isso que nós temos que ter uma mente muito limpa, muito lúcida, porque senão a gente não consegue tomar as decisões que o Espírito Santo está falando no nosso espírito. Então, seguindo esse raciocínio aqui, o que o inimigo faz? Ele vai atacar o quê? A mente. A mente, porque é na mente que é a sede da alma, é na mente que é o campo de batalha. Então ele vai atacar a nossa mente para que a gente não venha fazer a vontade de Deus. Até aqui vocês estão entendendo? Vamos continuar. Então, gente, ele é muito sagaz e muito esperto, porque inteligente ele é, e ele sabe tudo do ser humano. Ele vai sempre atacar a mente humana. Deixa eu deixar isso aqui. Vocês não precisam abrir, porque a gente falou na última aula, quem não veio pode anotar. Em Marcos 12, 30, fala assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse coração aqui está representando o espírito humano, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças físicas, que é o corpo. Este é o primeiro mandamento. Então ele fala de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ele dá um reforço para isso, que ele quer dizer com toda a sua mente. Deus não quer que a gente ame a Deus, ama a Deus, ama a Deus. Não, a gente tem que amar sabendo que a gente ama a Deus. Deus nos fez com uma mente livre para agir, para decidir, para querer, para não querer. Quem quer embotar a nossa mente, quem quer fazer da nossa mente uma mente passiva para ele agir, é o inimigo. E é isso que nós temos que libertar hoje em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós não podemos ficar à deriva do inimigo agindo na nossa mente. Então, repetindo, Satanás sempre ele ataca a nossa mente, principalmente com imagens e sons, né? A imagem, aquilo que eu falei, gera um pensamento, o pensamento um sentimento e o sentimento uma reação, uma atitude. Ele usa sempre as imagens do mundo, mundo físico, que a gente vê, sons, palavras e tudo, e ele infiltra no meio disso o engano. É assim que ele domina a nossa mente, é assim que ele fez com a Eva. Ele chegou para Eva e falou: não é assim que o Senhor Deus disse? E ele falou uma meia verdade, porque ele falou que não era para comer do fruto e nem tocar, e Deus não tinha falado que não era para tocar. E daí o que ele fez? Ele falou, em outras palavras com as minhas,
olha aqui sua fofoca, pode comer sim, porque o que Deus quer é que você não fique conhecedora do bem e do mal. É por isso, isso está embutido o quê? Deus está te negando informação, Deus não é legal, Deus não quer o melhor para você, mas eu que sou bonzinho venho aqui te falar o que é bom. Então é sempre o mesmo jogo. Se a Eva estivesse com a mente lúcida, que eu também não sei porque ela não estava, né? Acabaram de ser feito, mas enfim, nós vamos saber lá, ela ia falar, não quero. E como a mulher é passível de engano, porque é isso que a Bíblia diz, ainda tinha a possibilidade de Adão falar, não é para comer, porque ele é o cabeça da casa. E aí, você comeu, mas não, eu não vou comer, aí eu não sei como seria a história. Eu não sei se por causa dele Eva seria perdoada, eu não sei se ela morreria, eu não sei. Mas ele podia resolver esse problema, porque o pecado foi imputado em Adão e não na Eva, de qualquer maneira. Isso nós estamos livres, meninas. Então isso, gente, é a principal tática de Satanás, é distorcer a verdade de quem é Deus na nossa mente. E ele usa de tudo para isso. E eu falei como ele usa de mentira, uma mentirinha daqui, uma mentirinha dali, uma distorção dali. O que a gente precisa para a gente saber o que é mentira e o que é? Conhecer a verdade, não é? A precisamos ter um ponto de referência. E o nosso ponto de referência é a Bíblia. Então, às vezes eu escuto falar de enganos, de igrejas, de congregações, de tudo. A ovelha tem até um certo ponto, ela é vítima, até um certo ponto, depois passa a ser responsabilidade dela, porque a gente tem a Bíblia para ler. A Bíblia é a nossa referência. Então nós temos que ir até a Bíblia e comparar tudo aquilo e ver onde está a verdade. Bom, onde está a verdade? Na palavra. Então nós temos que entender, nós vamos falar mais disso, que nós temos que saber o que está alimentando a minha mente. Qual que é a fonte de alimento da minha mente? Hoje, por exemplo, não vamos, ninguém precisa falar nada, cada um vai pensar. O que você alimentou a sua mente hoje? Com o quê? Você alimentou de conversinha fiada, de fofoca? Você alimentou de muitos problemas no escritório, no trabalho, e ficou ali só vendo isso? Você alimentou com tempos na internet? Você alimentou, aqui acho que ninguém alimenta com pornografia, né? Em nome de Jesus Cristo. Mas se alimentou com isso, é isso que está cheio a sua mente. E aí o inimigo vai entrar, vão entrar. Agora, nós temos que mudar a fonte de alimentação da nossa mente. E muitas vezes nós alimentamos a nossa mente como um crente carnal, que é através dos sentidos. Eu alimento a minha mente com o que eu vejo, com o que eu escuto, através do mundo que está no meu redor. Então eu preciso mudar essa fonte. Se você chegar à conclusão hoje que você tem uma mente passiva, uma mente que é manipulada pelo inimigo, você tem que mudar a fonte de alimentação. Quer dizer, todos nós temos que alimentar a nossa mente com a palavra de Deus, que é a única verdade, que passa tudo, mas a palavra não muda, né? Então é isso que nós temos que alimentar a nossa mente. Bom, deixa eu falar uma coisa. Fale. Aí que é o grande perigo da internet, porque o diabo faz as coisas direitinho. Quando precisava de revista, de televisão, você tem que ir para casa sentar na frente da televisão. Agora o capeta anda na mão das pessoas o tempo inteiro com livre acesso rápido. É verdade. Então nós temos que estar bem espertos, porque o diabo está furioso, porque Jesus está voltando. Em nome de Jesus. Bom, como que nós abrimos a porta para o inimigo? Eu vou falar rápido, porque a gente já falou isso no último encontro. Possuir uma mente não renovada, né? Não ajustadas aos padrões de Deus. Então quando a gente converte, a nossa mente é totalmente contrário à palavra de Deus. A gente converte, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Isso é um processo, pouco a pouco, a nossa mente vai mudando, mas tudo, gente, precisa da nossa atitude. Não adianta só vir aqui, não adianta só ficar escutando o que a gente fala aqui
2 ou 3 vezes por semana, ou às vezes só uma. Só isso é muito pouco para ter uma mudança total da nossa mente. Nós precisamos ler a palavra todos os dias. Precisamos ler a palavra todos os dias. Então, em 2 Coríntios 4:4 está escrito: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então ele cega o entendimento. E quando a gente chega até Deus, não é de um dia para o outro que a nossa mente abre, que o nosso entendimento abre. Isso nós vamos lavando essa nossa mente com a leitura da palavra. Então, uma mente não renovada, isso é um exercício diário. Todos os dias nós temos que fazer isso, mais de uma vez por dia. Uma outra porta do inimigo é uma mente carnal. O que é uma mente carnal? É uma mente que se alimenta das coisas da carne, das coisas do sentido. Já falei, estou só repetindo. Então, em Romanos 8:6 fala assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então, se a nossa mente ela inclina-se para a carne, significa ser dominado pelo reino dos sentidos. O que é o reino dos sentidos? Pelo aquilo que a gente vê, pelo aquilo que a gente escuta, né? Então isso é uma mente carnal. A gente está falando uma palavra de Deus, a pessoa está assim, por exemplo, tem uma pessoa que está muito doente, muito mal. Você chega lá, vê a pessoa no hospital, a pessoa está que é só o pó, né? Aninha, está só o pó. Os diagnósticos péssimos. Aí alguém chega e fala assim: mas o Senhor Jesus levou sobre as suas pisaduras todas as nossas enfermidades, e eu creio que essa pessoa está curada. Isso é ela, a pessoa que crê nisso, ela está com uma mente espiritual. A mente carnal fala assim: gente, mas como está curada? Olha aqui, olha o boletim do médico. Só que não tem jeito não. A mente carnal vai se guiar por aquilo que vê, por aquilo que escuta. A mente espiritual, ela vai agir no sobrenatural. Ela vai agir em cima da palavra de Deus. Deu para entender a diferença? Sim. Então, uma mente carnal inclina-se para as coisas da carne, que é guiada pelos sentidos, e do espírito pela palavra de Deus. Ser carnal é agir de acordo com seus próprios pensamentos, raciocínios, tomar decisões baseadas na sua própria vontade. Vou repetir, para ver se tem alguém carnal aqui. Ser carnal é agir de acordo com seus próprios pensamentos, raciocínio, tomar decisões baseadas na vontade própria, alheia à vontade de Deus, seguir seu próprio caminho. Isso é ser carnal, é o pensamento carnal. Ser espiritual é aceitar na própria mente, aí que vocês têm que entender, aceitar na própria mente as razões de Deus, seus pensamentos, e tomar as decisões de acordo com ele. Então uma pessoa olha o moribundo ali, e na mente, logicamente que é no espírito também, no espírito e na mente, ele crê que Deus pode fazer um milagre ali, e que vai fazer e que vai curar. Deu para entender a diferença, gente? É aí que a gente precisa. Por isso que a gente sempre escuta falar que pessoas mais simplesinhas, com menos desenvolvimento intelectual no sentido de cultura, aceita mais as coisas de Deus. Porque uma pessoa que tem noção de todo o problema que aquela pessoa está passando, que tem noção, tem mais conhecimento científico, é mais difícil entender na mente. Mas quando Deus nos dá uma certeza absoluta no nosso espírito, quando nós somos verdadeiramente convertidos, a nossa mente aceita. É aquilo que eu sempre falo quando eu dou aula de panorama. Na minha mente carnal, eu não entendo a Arca de Noé. Como que vão todos os bichos para lá? Eu não entendo. Agora, na minha própria mente humana, vamos falar assim, eu também não consigo não acreditar, porque o meu espírito fala mais forte. Deu para entender? Então é uma loucura tão grande que não dá para explicar para ímpio, né?
Porque a gente crê naquilo com a nossa mente sem saber nem por que você crê. Porque não tem base científica, não tem base lógica, não tem nada para a gente acreditar naquilo. Oi. Corre risco de entrar também no pensamento positivo? Ah, corre, mas pensamento positivo é um pouco diferente. Não, Pensamento positivo. Eu creio, eu acredito. Não, você tem que crer em Deus e na palavra dele, não na cura ali em si. Entendeu? Quando você está crendo na cura em si, é pensamento positivo. Mas quando você crê que Deus pode curar e que vai curar, porque o Espírito testificou isso com o teu Espírito, aí não é pensamento positivo. Tá? Pensamento positivo é um pouquinho diferente. Pensamento positivo não é de Deus. Quem falou? Eu. Pensamento positivo? Não é de Deus. Não, o pensamento positivo, aí vamos entender o que é pensamento positivo. Aquela coisa assim que você quer transformar pela força da sua mente, não é de Deus. Agora, você crê em Deus e que Deus vai fazer e ter nisso uma esperança verdadeira, isso aí. Exatamente. O Fausto explicou que o pensamento bom é diferente do pensamento positivo. O pensamento positivo é quando você quer fazer alguma coisa acontecer pela força da tua mente. E pode até conseguir, porque a nossa mente tem muito poder até de mudar a cadeira de lugar. Mas isso não é de Deus, tá? Então, é outra coisa. Um dia a gente pode até falar sobre isso. Da onde vem verdadeiramente essa força? Não é de Deus, tá? Você pode ter um pensamento positivo quando pensasse uma pessoa. Pensar uma coisa ruim, né? Verdade. Bom, então, gente, repetindo aqui. A porta aberta para o inimigo é possuir uma mente não renovada, ter uma mente carnal. Segundo, ter uma mente carnal. Terceiro, admitir mentiras e enganos na mente. Admitir mentiras e enganos na mente. Pessoas que aceitam, por exemplo, tradições ou expressões, tradições de homens ou expressões como se fosse uma verdade. Eu não gosto de dar exemplo, porque a gente fica dando exemplo, limita, né, muita coisa. Mas toda tradição que fica sobre a palavra de Deus, a pessoa aceita esse engano, essa mentira. Né? Não queria falar para falar. Porque estamos na época. É tradição fazer o Natal porque Jesus nasceu, 25 de dezembro. A gente sabe que é tudo mentira, que não nasceu, que não tem nada a ver, que Natal é um culto pagão, que começou esse ritual agora, começou dia 31 de outubro, vai acabar depois do Carnaval, na Quaresma, é o mesmo ritual. Ontem eu conversando com uma pessoa que é crente, ela falou assim, mas crente firme, ela falou assim, você vai ver como já as igrejas evangélicas já vão estar fazendo Thanksgiving. Já começou, minha filha. Já começou aquele dia de ação de graça. Então, são tradições de um mesmo culto pagão, que não tem nada a ver, aí a pessoa transveste isso de cristão, mas nós temos que agradecer a Deus. Temos sim, todos os dias, várias vezes por dia. Não tem que ter um dia só de ação de graça. Então, isso é uma mentira, é um engano que a pessoa aceita. Isso é uma porta de entrada para o inimigo. Vocês estão com frio, gente? Então vamos esquentar essa igreja, está todo mundo. Ninguém está confortável. Então, admitir mentiras e enganos, aceitando tradições. Quarta coisa, a passividade da mente. A passividade da mente é o ponto melhor, ou seja, pior. Que eu vou falar rapidinho, depois nós vamos ver os sintomas da passividade, os sinais da passividade, para ver se a gente tem essa passividade. Então, é o seguinte, a passividade, aqui a definição, ocorre quando a pessoa deixa seus próprios poderes de pensar em inércia e recebe todo o pensamento que vem de fora ou que vem desse estado de passividade.
Se não usamos nossa mente, nossa inteligência, ela também não será usada por Deus e espíritos malignos terminarão controlando, pois para que eles o façam, buscam uma mente vazia e uma vontade passiva. Então, a passividade da mente, por exemplo, quem já fez, eu acho que aqui ninguém mais faz, se faz para parar hoje, o abençoado, que é para não falar maldito, do yoga, ou yoga. Isso aí é do capeta. Qual que é a finalidade? Esvaziar a mente. Tudo que manda esvaziar a mente cai fora. Deus não age numa pessoa com mente vazia. Ele quer a nossa mente bem alerta, bem atenta, aceitando a vontade dele, por livre e espontânea vontade. Quem quer a nossa mente vazia é o inimigo, porque aí ele joga o que ele quer lá dentro, ele vai jogando coisas, e essa coisa de repente vai dar um fruto que não é um fruto bom. Então essas meditações, essa questão de yoga, né, de yoga, de sei lá o que, isso não é de Deus. E o inimigo usa isso, gente, de várias maneiras. E tudo que eu vou falar tem um lado bom e tem um lado ruim. Então tudo a gente tem que estar muito atento para saber. Por exemplo, você senta e fica assim, em frente à televisão, com a mente bem, quero descansar, não quero pensar em nada, eu ligo a televisão. A mente vai, e a televisão está mandando coisa que às vezes você nem está pensando, nem está sentindo que ele está entrando na tua cabeça. Vou pôr uma música New Age. Não compre essas musiquinhas New Age. Essas musiquinhas Kenneth Reagan, sei lá como chama. Cai fora disso. Isso tudo é instrumento para deixar a mente vazia. Às vezes a gente vai assim, tipo assim, massagista, qualquer coisa, e fala, eu vou pôr uma musiquinha. Eu particularmente detesto massagem. Mas uma vez ou outra que eu já fiz drenagem, a hora que liga aquilo, eu falo, desliga isso, por favor. Não deixa aquilo quando a gente teve aqui aquele seminário lá, do Daniel Mastral, ele disse o seguinte, gente, o capeta é especialista em música. Louvor é a especialidade dele. É especialidade. O homem foi feito somente para louvar a Deus. E é onde ele ataca. Então ele sabe tudo de música. Esses dias a Silvia começou a aprender música, ela viu lá onde escreve a música, que é a pauta. Sabe como que chama? Pentagrama. Eu não sei se tem a ver, né? Coisa com a outra. Mas a verdade é essa. Então, estamos estudando os assuntos. O Daniel Mastral, ele disse o seguinte, que o inimigo, ele conhece a sentença musical, de acordo com as notas que ele coloca, forma-se uma sentença musical, que vai despertar na gente alegria, ou vai despertar na gente tristeza, ou vai despertar na gente agressividade. Então ele conhece. E você acha que essas musiquinhas New Age de aguinha caindo é para esvaziar a mente, gente, cai fora. Você tem que ficar bem atento aonde vocês estiverem. Então isso tudo é um trabalho para uma mente passiva, para o inimigo colocar o que ele quer, vai bombardeando, lá na frente, um dia, 2 dias depois, um mês depois, você tem uma reação, você não sabe nem de onde veio dessa passividade mental que foi desenvolvida e a gente aceitou aquilo, ainda mais o homem no dia de hoje. Esses joguinhos eletrônicos são bons, distrai a gente, é bom para desenvolver raciocínio. Aí eu estava assim, um dia eu comecei a ver pentagrama, duende, capetinha, tudo aquilo ali. Eu já estava lá no 200 e pouco quando eu fui ver. Olha aí. É uma modalidade esportiva, na verdade é uma modalidade fitness, que acabou de chegar no Brasil, veio dos Estados Unidos, e uma amiga minha que deu um pódio de comida fitness falou, Mari, vai lá, a gente vai fazer uma demonstração com um cara que veio de fora. Aí ela me falou um nome, eu não lembro, é um nome diferente. Na hora que veio de pingo na cabeça, eu fui ver, você não tem noção. É atividade física não é nem meditação, é uma coisa bem power, assim, bem forte, mas tem a ver com um monte de coisa que tá pedindo. E tá uma galera indo atrás porque é o última moda.
vira moda. Então a gente tem que prestar, gente, parece coisa esquisita, coisa de crente chato, mas não é. Porque o diabo ele não vai falar assim, venham aqui que eu vou tomar sua mente. Não. Eles vão fazer uma coisa que é legal. Gente, os exercícios do yoga eu não conheço, mas diz que são excelentes para dar elasticidade, para arrumar a coluna. São perfeitos. Você usar, de repente, um movimento daquele numa aula que você faz, nem sei qual é o nível de concentração, não sei, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você ir fazendo aqueles negócios ao ponto de que a pessoa deita numa cama de prego e não sente. Né? Isso tudo é mente passiva, gente. Essas coisas de gente que pula fogueira, pisa na brasa, é mente passiva. Ela não sente. É muito sério, mas eu não vou entrar nesse lado, porque não é isso que a minha intenção. Então, o propósito de Deus é que a nossa alma seja restaurada e não suprimida. Nossa mente seja renovada e não aniquilada. Nós temos que ter uma mente ativa. É isso que Deus quer na nossa vida. Se não renovarmos a nossa mente, se não tirarmos a passividade, fatalmente ela será usada e exposta a demônios. Os demônios trabalham na nossa mente até que ela fique passiva. Aí o que resultará é uma vontade igualmente passiva. Quando isso acontece, é muito fácil de reagir. Gente, tem gente que assim vai, vamos fazer isso? Ah, você quer isso? Ah. Tem gente que não tem vontade de nada. Não é? Gente, às vezes eu fico assim, eu não convivo mais com o povo comum, todos vocês têm a mente ativa. Mas às vezes a gente sai assim, num restaurante, o que você quer? Qualquer coisa. Que isso, gente? Não tem vontade, não sabe o que quer. Isso é mente passiva. A gente tem que saber o que a gente quer, o que não quer, no mínimo, não é? Pode ter um dia que a gente não esteja com muita fome, a gente fala assim, gente, não sei, qualquer coisa. Pode, isso que eu estou falando, tudo tem o sim ou não. Mas tem gente que nunca sabe nada, que nunca quer nada, que está sempre, não pode, Deus não gosta disso, porque o diabo usa a nossa vida desse jeito. Nós temos a capacidade de pensar, refletir, raciocinar e escolher aonde nós colocamos o nosso pensamento. Vou repetir. Nós temos capacidade de raciocinar, refletir e de escolhermos aonde nós colocamos o nosso pensamento. Gente, tudo tem exceção. Tem lá um dia que a pessoa está preocupada, ela não consegue concentrar, mas por que ela não consegue concentrar? Aqui na aula, por exemplo. Porque a mente dela está concentrada num problema muito sério lá que está acontecendo na casa dela. Mas mesmo assim, o certo seria, agora eu estou aqui, se eu estou aqui eu vou prestar. E eu domino, prestar atenção, e eu domino o meu pensamento em nome de Jesus. Ou então vai embora e resolve o problema. Não é? Mas isso ainda pode acontecer, não é uma coisa absurda. O que eu estou falando é que as pessoas que nunca sabem nem o que pensar. Tá, tem coisa errada. Aí está com a mente passiva. Passividade da mente. Eu vou já dar alguns. É o alvo de Satanás com o fim de dominar a pessoa. Então, para dominar, ele precisa de uma mente passiva que habitue a não raciocinar, a não filtrar o que ouve, pois assim acontecendo, tudo que ele fala, a pessoa absorve. A passividade, portanto, é o meio para atingir o fim, o controle absoluto do homem. Olha que coisa trágica. Então, ele vai deixando a mente da gente passiva, ele vai colocando o que ele quer, até chegar uma hora que ele controla. E como eu falei, depois que a mente está passiva, ele infiltra o engano. Daí a pessoa recebe aquele engano. Então, Satanás prende a vítima pelo engano. O que é engano? Vou ler aqui o que é engano. É uma convicção, é uma certeza errada acerca de qualquer coisa, sem que a pessoa tenha consciência do erro. Então a pessoa olha isso aqui, quando eu vou falar um extremo, ela olha e ela fala, isso aqui é vermelho. Ela tem certeza que isso é vermelho. Isso é vermelho? Não. É preto aqui, branco, tem uma coisinha vermelha aqui dentro, mas isso é preto e é branco.
Só que a pessoa, quando ela está com esse espírito de engano, quando Satanás infiltrou o engano, ela tem certeza, convicção que isso é vermelho. E não adianta você falar para ela que é preto e branco, porque ela não enxerga, ela enxerga vermelho. O inimigo já fez um trabalho na mente, já infiltrou o engano, e a pessoa que, é uma convicção errada acerca de qualquer coisa, sem que a pessoa tenha consciência do erro. Ela se convence de que aquilo é verdade e sua mente está fechada a qualquer pensamento contrário às suas convicções, até que um confronto com a verdade desperte nela o questionamento e a mudança. A pessoa que está no engano não sabe que está enganada. Olha que triste, gente. E a gente cansa de ver isso, né? Cansa, às vezes com relacionamentos, às vezes com atitudes, às vezes com condutas de vida. Você fala, gente, mas será que não está vendo que está errado? Será que não está vendo? Mas é tão claro, está todo mundo vendo. Não fique assustado com a pessoa. Ore por essa pessoa, porque ela não vê. Não adianta que ela não vê. E o que vai quebrar isso vai ser a oração. Ou ela se confrontar com a verdade um dia por um milagre de Deus, numa palavra, numa coisa, numa leitura, ela confronta com a verdade e fala assim, peraí, estou errado. Mas isso tudo é muito espiritual e a gente precisa orar. Quando a gente precisa buscar de Deus essa convicção, se a gente está errada, mas não é buscar assim, Senhor, me tire do engano, não, é lendo a palavra. E será, por exemplo, eu estou achando que isso aqui é vermelho. Senhor, me mostra aqui na palavra se isso aqui é vermelho. Esse exemplo não está bom, né? Não. Dá um exemplo, estou ruim de exemplo. Não vai explicar. Dá exemplo de um namorado, dá exemplo de um comércio, dá exemplo de uma viagem, dá exemplo de coisas mais subjetivas. Então, é que também os exemplos fecham, né? Mas enfim, você está com uma atitude e que você crê naquilo, você não adianta você ficar assim, estou errada, Senhor, fale comigo, Senhor. Não, vai examinar lendo a palavra, buscando, falando, Senhor, aqui, em nome de Jesus Cristo, que teu Santo Espírito venha e fale comigo aqui. Gente, o Espírito Santo fala. A gente tem que clamar, a gente tem que buscar e Deus vai falar. Ele não vai falar nada contrário à palavra dele. Vou ler aqui para vocês. Deus sempre apela para o uso das nossas faculdades mentais livres. Satanás procura anular, suprimi-las. Deus apela para a nossa vontade e espera uma rendição nossa inteligente, uma decisão de obedecer de boa mente a sua palavra. Satanás quer um homem passivo, escravizado à sua vontade, para que ele possa facilmente manipulá-lo. Então Deus vai sempre querer uma decisão nossa, uma aceitação da palavra dele inteligente, vindo da nossa mente. E Satanás vai sempre querer um homem passivo para ele poder manipulá-lo. Então a gente tem que estar sempre muito alerta com isso. E eu peguei aqui 2 exemplos que eu vou falar meio rápido, porque eu quero entrar mais nos sintomas mesmo da passividade, de sinais de engano. Peguei aqui 2 sinais de engano. A pessoa enganada, ela tem um espírito fanático. Espírito fanático, ele só vê uma coisa. Ele não é aberto a ver outra coisa. Ele se fecha a tudo. A gente vê os fanatismos religiosos que levam às guerras, a tudo. Fanatismo de tudo, né, gente? De futebol, de tudo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando também, porque geralmente a pessoa com mente passiva, ela é levada a pensar do jeito que alguém manda. Ela nunca vê o outro lado da moeda. Então, a pessoa, geralmente, quem tem essa mente aí, vocês vão ver se vocês são fanáticos. Só vê as coisas de um mesmo ângulo. Tem a mente fechada. Recusa até a escutar a outra opinião. Porque no mínimo a gente tem que ver a outra opinião. Recusa a escutar. É dogmático, intolerante,
dados a discussões calorosas sobre o seu ponto de vista. São os donos da verdade e afirmam ter revelação de Deus. Mas Deus me disse, Deus nunca vai falar nada que seja contrário à palavra. Deus me disse que eu tenho que casar com o marido da minha amiga. Nunca Deus vai falar isso. Nunca. É um exemplo extremo agora, né? Nunca. Então a pessoa fanática, ela não escuta a outra opinião. A pessoa pega, quando ela está nesse extremo, ela lê a Bíblia, mas ela lê a Bíblia com a mente passiva. Não entende. Não entende. Isso que é triste, né? Lê a Bíblia com a mente passiva. Por isso, gente, que antes de ler a Bíblia, a gente tem que levar nosso pensamento cativamente Cristo. É bom ficar em pé, é bom ajoelhar no milho para não dormir, para doer o joelho lá e não dormir. A gente tem que ler a Bíblia atento. Aí Deus vai revelar. Gente, esse fanatismo, eu peguei aqui um exemplo, é, por exemplo, a Maria dos católicos. Maria dos católicos. Você chega para um católico, você fala do Espírito Santo, eles acreditam. Você fala do sacrifício de Jesus, eles acreditam. Você fala que não é para pedir para santo, eles acreditam. A hora que você fala da Mary, acabou a amizade. Acabou a amizade, não tem, eles não aceitam. Você mostra na Bíblia, existe só um intercessor entre os homens e Deus, Jesus Cristo homem. Não adianta, é um fanatismo, é uma coisa fechada. A pessoa não entende. E vou falar de novo, já que eu estou falando, o Natal para os crentes. Não adianta, gente, não adianta. Eu e o Cláudio já desistimos de falar. Não adianta. Esses dias a Cláudia postou um negócio super interessante. Até copiei, salvei e guardei. Eu até passei com as professoras da... Muito interessante. Sobre o Natal, agora quer acreditar naquilo, não é nada, não vou fazer nada, não é nada, então não faz, não é nada, não foi nada. Vai. Não é? Mas então isso é fanatismo, é legalismo. Outra coisa de pessoa que tem a mente passiva, entende mal a palavra, entende a palavra distorcida. Gente, isso é muito comum. A gente está falando aqui uma coisa, de repente você escuta que a pessoa disse que você disse, você fala, mas eu não disse. Eu juro que eu não disse. A pessoa, além de entender o que você fala distorcido, parece que na hora que a palavra sai daqui e vai caminhando, chega no ouvido, o capeta distorce e aí já cai na mente que é passiva e a pessoa entende do jeito que ela quer. É impressionante. Então, aqui os exemplos que eu vi. Isso só pode ser introduzido numa mente passiva. O que acontece? A pessoa isola uma fala, tira do contexto e acha que aquilo que é a verdade foi o que você falou. E a pessoa vai ler a Bíblia e ela lê com a mente passiva e ela continua achando que é isso. Então eu peguei aqui um exemplo. Em Romanos 8,32 fala, eu sou mais que vencedor. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. A pessoa que tem a mente passiva, que tem a mente brigando, ela entende assim, não terei lutas nem dificuldades, porque eu sou mais que vencedor. Ela entende isso. E não adianta você falar. E qual que é a verdade? Se é vencedor, venceu o quê? Uma luta. Né? Se você é vencedor, é porque você venceu alguma coisa que você passou. É uma luta que você passou. Agora, em Cristo você tem a garantia da vitória, mas você vai passar pela luta. A mente passiva entende, sou mais que vencedor, eu não tenho que lutar, nenhum problema vai acontecer na minha vida, larga Deus rapidinho, porque vai ter. Né? Um outro exemplo, que fala lá em 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então eu pego a palavra e eu falo, eu tenho a mente de Cristo. Ou seja, eu não tenho mais a minha mente, eu tenho a mente de Cristo. Isso é verdade? Não. Estamos acabando de falar. Deus usa a nossa mente, Ele quer a nossa mente muito atenta, muito alerta, muito sabendo decidir ou não. Não é que nem fala que toma conta, o Espírito toma conta da pessoa, como que fala? Incorpora. O Espírito Santo nunca vai incorporar. O Espírito Santo respeita quem nós somos.
Ele vai mandar uma impressão, uma sensação, mas você nunca vai perder a sua consciência. Essas coisas que a gente às vezes via, ou sabe que acontece em terrenos de umbanda, de macumba, de sei lá do que baixa lá o trem, o cavalo fica inconsciente, quando volta não sabe o que é. Isso não é de Deus. Gente, Deus nunca vai deixar a gente sem saber o que nós somos, na nossa mente tem que estar atenta. Então eu tenho a mente de Cristo. Então a pessoa que tem dificuldade entende: eu não devo mais ter a minha própria mente. Errado. Qual que é a verdade? Ninguém tem automaticamente a mente de Cristo. Ela é residente no cristão, porque o Espírito Santo habita nele. Mas isso não retira a mente do cristão. Nossa mente precisa ser renovada e não trocada. Então foram 2 exemplos, eu tenho mais, mas eu quero continuar porque nós temos coisas mais práticas para falar. Gente, nós temos que lembrar sempre de uma coisa: a mente do homem, ela está em trevas e ela é influenciada pelo mundo, pelo inimigo, por tradições, pela cultura, pelos nossos sentidos. Então a nossa mente é muito fácil de errar, muito fácil de errar. Então nós temos que levar todo dia nossa mente cativa à mente de Cristo e todo dia ler muito a Bíblia para ir renovando a nossa mente. Que o bombardeio que a gente sofre não é brincadeira. Amém? Sintomas da passividade. Quando existe, eu vou dar uma introdução aqui, depois eu vou falar os itens. Quando existe uma necessidade de você ter uma ação, uma atitude, e você não tem, quando existe uma inatividade na hora de ter uma atividade, é sintoma de mente passiva. É sintoma. Gente, às vezes acontece. Às vezes acontece uma coisa que a gente fica tão assim, assim que a gente paralisa. Mas sempre isso é sintoma de mente passiva. Nós temos que ter uma mente que a gente domina. Aconteceu alguma coisa, você pode ficar atordoado no momento, mas daí você para, raciocina e decide de acordo com a tua razão. Isso é uma mente livre. O homem é um ser ativo, dotado de ações e reações. Quando existe inatividade, onde uma ação se faz necessária, estamos diante de uma manifestação clara de passividade de mente. Agora, onde existe uma ação descontrolada, como se a pessoa fosse uma máquina sem controle, também é manifestação de passividade. Então acontece uma coisa, de repente a pessoa sai correndo e faz isso, parece uma máquina louca. Também é passividade. Por que a gente acha que passividade é uma coisa ruim? Não, passividade é tudo que o outro te domina. Então ele pode dominar para você falar muito, para você gritar muito, para você agir exageradamente. Isso é passividade, quando você está no domínio de um outro espírito. Então, ter uma inatividade é sintoma de mente passiva, e onde há uma ação descontrolada, que a pessoa parece uma máquina que resolve fazer tudo de repente, depois quando passa assim, gente, eu nem sei o que eu fiz, e daí fez coisa errada. É uma impulsividade? Uma impulsividade, uma pessoa que sai descontrolada fazendo coisa sem pensar antes. Tudo a gente tem, nós somos seres racionais. Fazendo ou falando. Fazendo ou falando, nós somos seres racionais. Nós temos que parar na hora, ver aquela situação clara e decidir com a nossa mente. Isso é uma mente livre. Tudo pode acontecer de um dia que você é pego desprevenido, ou assim, não desprevenido. Você é pego assim, depois de muito problema que você está tendo, tudo é possível. Mas quando acontece sempre, a gente tem que orar e ver o que é isso. Então, o ser humano ele tem que olhar, raciocinar e agir do meio. O ser humano, ele usa suas faculdades mentais de acordo com a sua vontade. Não é com a vontade de outra pessoa e nem de espíritos e nem assim, eu não sei nem como que eu fiz isso. Ele age de acordo com a sua vontade. Isso é um ser humano normal. Então, por exemplo, quando alguém diz, não consigo lembrar, não consigo me concentrar, não consigo pensar, são palavras claras e atitudes de pessoas que estão com a mente dominada pelo inimigo.
Porque um dia a gente não conseguir pensar, um dia a gente não conseguir raciocinar, é normal. É aquilo que eu estou falando e repetindo. Tem dia que a gente está com mais tensão, com mais problemas. Mas uma pessoa que nunca consegue pensar, nunca consegue raciocinar, essa mente está dominada, não é uma mente livre. Temos que começar a ver se a gente está com essa mente pesada. Ela é prisioneira. Então vamos ver alguns sintomas. Gente, eu vou falar sintomas. Eu lembro do caso que eu estudava medicina. Ele ia estudar uma doença, ele sentia todas as dores, tudo que falava, ele sentia. Daí mudava a doença, ele ficava sentindo todas as dores. Não, é assim. Ah, não é. Até ele sempre falava, ele falava assim, nossa, eu estou sentindo tudo. Mas lógico, tinha consciência disso e lógico sabia que não estava assim. Isso é bullying. Não tinha, Então, agora, a gente vai, eu vou falar aqui, o Espírito Santo vai revelar o que cada um tem na medida. Porque a gente às vezes olha, eu tenho isso também, eu tenho isso também, e fica tendo que não tem. Mas vamos ver o que a gente tem, também a gente não pode fugir. Vocês entenderam, né? Não, é que às vezes a gente começa a ler assim, por exemplo, bula de remédio. Você começa a sentir tudo aquilo que está falando, né? Daí depois passa um pouco e fala assim, não, realmente não é bem assim. Então primeiro sintoma, pensamentos repentinos. Você está assim, ó, sentada lá na tua sala, tomando um chazinho, você não está pensando em nada, de repente vem um pensamento que entra na sua cabeça, um pensamento que não tem nada a ver com aquela situação. Isso é um sintoma de uma mente passiva que o inimigo traz, o pensamento que não tem porquê vir aqui. Não tem porquê. Então esse pensamento que vem de fora, e geralmente é um pensamento ruim, isso é a ação do inimigo. Isso na hora vocês têm que falar, eu rejeito esse pensamento agora em nome de Jesus Cristo. E não aceita. É diferente de quando eu estou em cima de uma situação que eu quero resolver um problema e não estou conseguindo, e estou pensando, de repente vem uma ideia. Isso é fruto de uma concentração, de um raciocínio. Eu estou pedindo para que essa ideia venha. Isso é ótimo, isso é perfeito. Eu estou falando é quando vem um pensamento, não sei porquê, não sei de onde, não sei porquê, aquilo vem e invade a tua mente. O exemplo que eu dei, que no livro fala, é assim, a pessoa está lá, de repente fala assim, se joga da janela. Ou uma sensação. Isso você repreende e rejeita em nome de Jesus. Às vezes vem assim, a máquina falou de você não sei o quê. Daí você já começa, você recebe aquilo e começa, daí já liga para a Moema para saber se a máquina falou mesmo e não sei o quê, daqui a pouco vira um furdunço. Gente, veio aquilo, você rejeita em nome de Jesus. E se falou, você fala, Senhor, você falou, eu entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus e segue. Então, pensamento repentino. Segundo, paradas repentinas do pensamento. Eu vou ler as definições, tá? Para ficar mais fácil. É o que podemos chamar de branco da mente. Nas horas mais inconvenientes, sem qualquer explicação plausível, a mente para e o pensamento e o raciocínio, a análise é interrompido. Existe uma interferência externa que procede de Satanás ou da própria mente que não foi renovada. Então, às vezes, por exemplo, às vezes eu estou aqui falando uma coisa, dá um branco. É um capeta que roubou, ou que mandou um dado. Você para e você rejeita e fala mesmo em espírito, você fala, eu ordeno que volte o pensamento, não, Jesus, passa um pouquinho você lembra. Então, gente, tudo isso tem um dia que dá branco mesmo. Tudo isso tem. Eu estou falando de contínuo. Principalmente com a palavra de Deus. Você está pregando para alguém, você está falando com pessoa, de repente some. Isso é um capeta. Rejeita em nome de Jesus, volta para o começo. Eu lembro que quando eu fui fazer minha profissão de fé, a pastora Vitória não lembrava onde estava que Jesus Cristo que Deus deu seu Filho unigênito para morrer por mim. Ela não achava, ela não lembrava. Você acha que hoje eu não sei que foi branco de mente, que foi o capeta que quis tirar da cabeça
cabeça dela? Lógico. Então, pensamentos repentinos, paradas repentinas de pensamento, aqueles brancos na mente. Pensamentos prisioneiros a certos padrões. Pensamentos prisioneiros a certos padrões. Então, aqui eu já vou ler o exemplo. Por exemplo, pensamentos de rejeição. A pessoa vê tudo, analisa tudo a partir da rejeição. Sua conclusão das circunstâncias e atitudes das pessoas é irreal, porém em sua mente aquilo é uma realidade. Isso acontece em relação ao medo, à preocupação ou a outra área qualquer. O julgamento das coisas não reflete uma análise da realidade, mas conclusões tiradas a partir desses pensamentos de rejeição, medo, preocupação, complexo, etc. Todo modo de pensar é marcado por estes sentimentos negativos, que convivem com a pessoa e tornam de fato seus pensamentos a eles cativos. Então a pessoa tem um pensamento preso a uma situação que é dela. Às vezes a gente fala assim, às vezes eu até comento com o Cláudio, eu falo, puxa vida, mas você sabe que eu falei aquilo, aquela hora, depois com aquela pessoa que estava lá, ai meu Deus, mas já ela vai pensar diferente, que a gente meio que já conhece algumas pessoas. A pessoa interpreta aquilo como uma rejeição, interpreta aquilo de uma forma errada, mas porque ela está vendo, ela põe assim o óculos da rejeição e tudo que ela vê é rejeição. Entenderam? Aí ela vai achar, a Cássia está me rejeitando porque ela está olhando para ali, não sei o quê. Tudo que você fala, tudo que você age, a outra pessoa age de acordo com o sentimento dela. Isso é uma mente prisioneira. Isso é uma mente passiva. A nossa mente é livre para ver a realidade, para ver o que está acontecendo, de verdade. Às vezes a gente fazia, eu falei aquilo, mas logo ali que eu fui falar, meu Deus, vai achar que eu estou achando isso, que eu estou achando aquilo, e daí já foi. Então a gente tem que pensar. Eu dei esse exemplo de rejeição, porque era o que estava no estudo, mas as pessoas vê tudo, analisa tudo de acordo com o padrão de vida que ela tem. Por exemplo, eu tenho um padrão de pai e de marido. Aí eu estou conversando com a Moema, ela está falando uma coisa, eu já vou achar que é isso, aquilo outro, baseado no padrão que eu tenho de pai e de marido. Não tem nada a ver, eu não estou escutando a história dela. Eu estou refletindo a minha história dela. Vocês estão entendendo? Isso é pensamento preso em padrões pré-estabelecidos. Isso é passividade da mente. Pensamentos repentinos, paradas repentinas de pensamento, pensamentos prisioneiros a certos padrões. Quarto, imaginação descontrolada. Gente, imaginação até uma certa idade, se não me engano, até 7 anos, é normal e saudável. Passou disso, tem coisa errada aí. Também as coisas não são assim, né? 7 anos com 8, 7 anos e um dia eu já não posso fazer isso. Imaginação descontrolada. Uma imaginação falsa sobre as pessoas e coisas fora da realidade. Uma mente dominada por fantasias constantes. Diante das circunstâncias e das pessoas, a imaginação fica sem rédea e, consequentemente, impede uma reflexão clara e acertada da situação. Então, por exemplo, eu estou contando uma história que eu fui numa fazenda e tinha um lago muito bonito e tinha lá uma pata com os patinhos e a gente deu comida para os patinhos. A pessoa que tem essa imaginação descontrolada, a hora que a gente começa a falar, ela vai imaginando, ela vai criando coisas, ela vai criando. Tudo exemplo bobo que eu estou dando, tá, gente? Mas é só para ter uma ideia. Aí passa uns dias, você encontra com outra pessoa, ela fala assim, nossa, a fulana me contou que você foi lá numa fazenda e tinha um cisne branco e um cisne preto junto. E daí começa a contar. Você fala, eu disse isso? Gente, eu não disse isso. Ela me falou que você contou, que falou. Enquanto você está falando, a pessoa está imaginando. E ela não tem controle da imaginação. Porque, lógico, gente, a gente imagina uma cena. Mas tem que ser de acordo com o que está vendo, com o que está escutando. Então, uma imaginação descontrolada
eu faço, as pessoas têm que escrever, né? Bom, quem escreve com a imaginação assim, tá um monte de coisa bonita. Outra coisa que é parecida são os sonhos. Uma mente dada a divagações, a construções de castelos no ar, cheias de fantasias. Esse é o quinto? Esse é o quinto. Sonhos. Uma mente dada a divagações, a construções de castelos no ar, cheias de fantasia. Todos já tivemos a experiência de divagar uma vez ou outra, mas a mente passiva é assolada com frequência pelas fantasias sem controles e sonhos irreais. Então é aquela pessoa que está sempre, vai fazer um negócio espetacular para ganhar milhões. Vai fazer, esse dia eu estava vendo aquela novelinha, Reprise, Na realidade não está com o pé no chão. Não está com o pé no chão. Dancing Days. Daí tinha lá o Almerico. Era um senhor, aquele Mário Lago, né? Ele, gente, ele sonhava com umas coisas. Aí ele queria fazer um negócio, não sei das quantas. Daí ele fazia empréstimos. Aí não sei o que lá. Ele já ganhava milhões, ele ia ser conhecido no mundo inteiro. Fora da realidade. Isso é mente passiva. Mente controlada pelo inimigo. Porque uma mente normal, lógico que temos que sonhar, temos que idealizar alguma coisa, mas tem que ter um limite, não é? Estão identificando em alguma coisa? Absolutamente nada. Sexto. Ai, chega. São 10 ali. São 10. É o tratamento intensivo. Sexto, o Senhor é o tratamento nosso. Ficar internado. Insônia. Mas agora vamos ver. Gente, insônia. Mulher na menopausa tem insônia, tá? Tem. Só que o problema é o seguinte: você acordar no meio da noite e ficar bem, ficar normal, acordou porque perdeu sono, uma coisa fisiológica, acordou. Se você quiser até se levanta, vai ler um livro, vai fazer alguma coisa, normal, vai tratar disso, algum problema de hormônio, de alguma coisa, tem algum problema. Qual que é o problema da insônia? A mulher aqui. Muita insônia é motivada por pensamentos descontrolados ou mesmo pelos sonhos e fantasias ou ainda pelo hábito de pensamentos de medo, rejeição e preocupação. No momento em que a pessoa vai dormir, esses pensamentos povoam a mente, produzem tensão e afastam o sono natural. Então, quando você acorda ou não dorme, porque tem gente que dorme e de repente acorda. E acorda com esses pensamentos, atormentando. Isso é insônia de mente passiva de demônio. Isso vocês têm que rejeitar em nome de Jesus Cristo. Tem gente que dorme e acorda no meio da noite, tem gente que não dorme e a cabeça fica trabalhando. E vem coisa, e tem coisa, e tem coisa, e tem coisa. E a pessoa fica apavorada. E vem um monte de coisa, e vem um monte de coisa. No outro dia, daí ela dorme. Geralmente 5h30, 6 horas da manhã ela dorme. Aí ela dorme, coitada. Quando ela acorda morta de sono às 7 ou às 8, primeiro que ela vê que tudo aquilo era ridículo que ela estava pensando. Né? Aquela coisa que era um bicho papão desse tamanho e não é daquele jeito. Só que daí é coitada da pessoa. Ela já está de mau humor, já não rende do mesmo jeito e já... Então isso, gente, vai dormir, ore antes, rejeita todo esse pensamento, mas rejeita, e se acordar com esse pensamento, rejeita no começo do trabalho. No começo é o dia inteiro